Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Community é uma série genial que mesmo sem atingir os topos ali em termos de audiência, mesmo sem virar um fenômeno de audiência, continuou muito relevante e acabou revolucionando não só o próprio gênero das sitcoms, como as séries tratam a produção, principalmente por causa da hashtag Six Seasons and a Movie. E desde o seu início lá em 2009 até o seu fim em 2015, a série foi recheada de controvérsias e eu vou abordar elas hoje. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos, o YouTube tá realmente caótico, ele tá tirando inscritos, ele não tá notificando, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, curtindo o vídeo e se inscrevendo aqui no canal, eu ficaria bastante agradecido. Então, para dar início a essa história, eu tenho que primeiro linkar com o vídeo que eu fiz anteriormente falando a respeito da audiência televisiva de Community, e eu acho que todas essas controvérsias que eu vou citar, talvez não todas, algumas controvérsias não tem tanto a ver assim, mas eu acho que a maioria dos problemas, principalmente dos atritos entre a produção e entre o Dan Harmon e entre o Chevy Chase, tem bastante a ver com a audiência da série. Eu vou abordar um pouquinho isso no decorrer do vídeo, mas se vocês ainda não viram o vídeo anterior que eu fiz, eu vou colocar ele aqui do lado. E por que essa falta de audiência pode trazer tantos problemas para uma produção na televisão? Em primeiro lugar, é que tanto a produtora, né, que é a Sony, como o canal, que é a NBC, não sabem quem culpar, eles não sabem por que a série não está conquistando o público, eles não sabem se é culpa de algum ator, se é culpa do Dan Harmon, se é culpa do horário, então eles ficam procurando algum culpado, eles ficam solicitando mudanças no programa, eles não autorizam algumas histórias, então isso pode criar uma insatisfação por parte do criador, por parte dos roteiristas e também por parte dos atores. E outro ponto que pode ser bem afetado por isso é o salário dos atores, não só dos atores, como do criador, como dos produtores, como da equipe de produção, porque eles nunca nem sabem se a série vai continuar ou não. Então esses são os principais motivos pelos quais eu acho que grande parte das controvérsias podem ser explicadas pela baixa audiência da série. Mas eu decidi separar as controvérsias por pessoas, porque são muitas e muitas controvérsias. Eu até demorei para começar a fazer esse vídeo, porque eu entrei quase que num buraco de minhoca das controvérsias. Aí eu vou tentar linkar aqui abaixo no vídeo alguma das coisas que eu li para fazer esse vídeo, mas eu posso dizer que eu passei aí praticamente uma semana só lendo a respeito das controvérsias em Community. Obviamente eu não vou conseguir falar sobre tudo aqui, mas eu vou focar nas principais delas. E a primeira pessoa que eu tenho que citar para falar das controvérsias é o próprio criador, é o próprio Dan Harmon, que muitos membros do elenco definiram Community como o próprio Dan Harmon. A série não existe sem o Dan Harmon, assim como aconteceu na quarta temporada. E só resumindo para vocês rapidamente, quando ele era jovem, ele foi aluno da Glendale Community College, que obviamente foi a inspiração de Greendale, e Glendale é uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Então ele, mais do que assumidamente, usou as experiências nessa Community College para criar a série Community. Inclusive a história dele tá indo para aula de espanhol atrás de uma garota, na verdade, aconteceu com ele, só que ele estava indo atrás de uma ex-namorada e não atrás de uma garota, como acontece com o Jeff e com a Brita. E o Dan Harmon é um roteirista de enorme sucesso hoje, que ele conseguiu duas séries muito icônicas. É muito raro um roteirista conseguir uma série, ele conseguiu duas, não só com Community, como também com Rick and Morty, que ele criou juntamente com Justin Roiland. E ele tem uma forma de trabalho muito diferente da maioria dos outros roteiristas, porque ele não queria trabalhar em uma sala de roteiristas, ele não queria trabalhar junto com outros roteiristas como mais um, ele queria ter a própria série, então ele escrevia o roteiro e levava de porta em porta para tentar conseguir a própria série. Então isso obviamente é uma coisa ótima se ele conseguir, mas é uma coisa que vai dar muito mais trabalho para ele conseguir do que ele simplesmente conseguir um trabalho como um roteirista em alguma série que já existe. Então ele até conseguiu produzir alguns pilotos, ele tem um piloto inclusive com o Jack Black, anos antes de Community, mas finalmente ele conseguiu fazer a série Community para o canal NBC, que seria produzida pela Sony. E agora a gente já começa a entrar nos problemas que o próprio Dan Harmon já citou como problemas aí na carreira dele, é que ele não tinha participado
com exceção do show da Sarah Silverman, que ele criou junto com ela e ele desenvolveu, mas obviamente a Sarah Silverman era a principal, ela era a chefe ali no programa. Ele nunca tinha participado de uma equipe de roteiristas, ele nunca tinha feito parte de uma grande equipe, então ele não sabia muito bem como lidar com as responsabilidades, ele realmente não se importava em alguns momentos, em outros momentos ele era extremamente perfeccionista, ele não sabia muito bem como lidar nem com os roteiristas, nem com os atores, e ele cansou de falar em entrevistas que ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a série era muito caótica, eles realmente estabeleceram um padrão muito alto para a série já na primeira temporada, então foi ficando cada vez mais difícil, na segunda e na terceira foi ficando muito difícil deles continuarem mantendo aquele ritmo extremamente caótico. E não só isso, o Dan Harmon se auto-intitula um babaca e ele tem um ego realmente muito grande, tanto que ele colocou o Joe McHale para fazer o papel que ele faria ali dentro da série, né? Ele é o protagonista porque a série está contando as experiências dele. E hoje existem muitos relatos de que ele chegava atrasado no set, de que ele não respeitava muitos horários, de que ele reescrevia muitas cenas depois que a cena já tinha sido gravada. Se ele não gostava, ele ia lá e reescrevia e todo mundo tinha que gravar novamente. Isso acabava dificultando e muito os horários de trabalho, que já eram muito longos. Se você considerar como a série é caótica, compare um episódio de Community, por exemplo, com um episódio de Friends, com um episódio de Two and a Half Men, com um episódio de qualquer outra comédia, você vai ver como a produção de Community é sim muito mais complexa, e isso realmente foi desgastando grande parte da equipe, e alguns grandes membros acabaram saindo da série em decorrência disso. Mas eu queria frisar que não necessariamente ele era folgado, por exemplo, por chegar atrasado no trabalho. A gente não sabe até que horas da noite eles trabalharam no dia anterior, a gente não sabe se ele ficou reescrevendo algumas cenas em casa. Então eu acho que muitas pessoas na época, pelo menos eu procurei muitas reportagens da época, muitas pessoas deram esse salto de que ele não se importava muito com a série, porque ele não cumpria os horários, mas eu acho que é um salto que não necessariamente é verdadeiro. E mais algumas grandes coisas aconteceram que eu vou abordar quando eu for falar a respeito do personagem do Pierce, né, interpretado pelo Chevy Chase, mas esse comportamento errático e caótico, a forma dele tratar os outros era realmente muito grave, ele não tratava as pessoas muito bem, ele tinha um bom relacionamento com o elenco, mas também não era aquelas mil maravilhas. E finalmente, no final da terceira temporada, muitas pessoas acharam que a série seria cancelada, principalmente pelo que acontece envolvendo o Dan Harmon e o Chevy Chase, mas a série foi prorrogada para a quarta temporada e o Dan Harmon foi demitido. O Dan Harmon não participou da quarta temporada de Community. E por que eu bati tanto na tecla da audiência? Será que a Sony e a NBC teriam demitido o Dan Harmon se a série fosse um grande sucesso? Será que eles teriam demitido se a série tivesse as audiências, por exemplo, que Two and a Half Men tem ou The Big Bang Theory? Eu, particularmente, acredito que não, mas um comentário feito pelo próprio Dan Harmon a respeito desse assunto coloca muita luz no que estava acontecendo nos bastidores. Ele disse: "Eu teria me demitido. A Sony sempre odiou a forma que eu escrevo e eles sempre sonharam em fazer o show sem mim." Quer dizer, ele sabia que a Sony considerava ele culpado pelo fracasso do programa. E, inclusive, coisas muito mais graves já aconteceram em sets de vários outros programas, de vários outros filmes, sem que os diretores, os produtores, os criadores tivessem sido demitidos. Então, claramente, existiam alguns outros motivos além do comportamento do Dan Harmon, porque os episódios foram produzidos, os episódios foram lançados, então não é que a série parou por causa do Dan Harmon, nem nada disso. Eles simplesmente demitiram ele por causa do comportamento e principalmente por causa da audiência. E no caso de Community, eles sabiam que eles tinham ali um diamante bruto nas mãos, só que eles culparam o criador da série por esse diamante bruto não brilhar mais ainda. E o Dan Harmon inclusive falou: "Eu senti uma estranha sensação de alívio, que pelo que eu ouvi dizer é o que os criminosos sentem quando são capturados." E a pior parte, quem a Sony chamou para cumprir a lacuna do Dan Harmon dentro da série? Eles chamaram algum gênio das séries, alguém que tinha um histórico excelente, que já tinha produzido outras grandes séries de sucesso? Muito pelo contrário. Eles contrataram o Dave Gurashiel e o Moses Sport. Quem? Exatamente, ninguém sabia quem eram esses dois caras e como a Sony poderia consertar uma série que estava fazendo uma média de 4,5 milhões de audiência e que é extremamente bem aceita pelos fãs. Isso mesmo, eles chamaram dois caras que fizeram uma série
com 2 milhões de audiência e que foi completamente destruída pela crítica, inclusive com diversas acusações de racismo. E eu, infelizmente, como a série passava na Warner Channel, eu já assisti essa série inteira. A série se chama Aliens in America. Mas a série era simplesmente terrível e a premissa dela era basicamente que um pai e uma mãe tinham um filho meio esquisito, que não fazia amizade com os outros. Então eles decidiram chamar um jovem de intercâmbio ali para fazer amizade, para morar junto com o filho, só que eles esperavam que fosse um jovem europeu, bonitão e etc. E veio um jovem do Paquistão. Então essa é a premissa da série, o elenco todo é realmente competente, então dava para dar umas risadinhas ali, mas a série como um todo era simplesmente terrível. E foram esses dois caras que fizeram uma série recheada de clichês e que se rendia a todas as convenções do gênero e colocaram os dois para chefiar uma série que tentava a cada episódio explorar novos gêneros e virar as convenções de ponta cabeça. E já no primeiro episódio da quarta temporada, a diferença é gritante, a diferença entre Community na terceira e Community na quarta parecem duas séries diferentes. Tem alguns momentos muito bons, principalmente porque os próprios atores, os próprios roteiristas sabiam como a série funcionava, mas se dependesse dos showrunners, a série tinha sido destruída na quarta temporada, como muitas pessoas falam que ela de fato foi. E o Dan Harmon, como vocês viram no meu vídeo anterior, retornou para a série na sua quinta temporada, principalmente por causa da hashtag Six Seasons and a Movie, pelo menos na minha opinião, porque os fãs tinham aquele objetivo de 6 temporadas. Se fosse uma série que não tivesse essa promessa de 6 temporadas, muitos fãs falariam, bom, o Dan Harmon saiu, os novos showrunners são uma porcaria, a série caiu de qualidade, podem cancelar numa boa, mas eles tinham essa luz no fim do túnel e o Joe McHale realmente batalhou nos bastidores. O Dan Harmon, inclusive no tweet que ele anunciou que foi recontratado, ele falou, agradeçam o Joe McHale, que faz o Jeff Winger, porque foi ele que brigou nos bastidores para que eu retornasse. E vendo as entrevistas do Joe McHale, ele tem uma gratidão muito grande pela oportunidade que o Dan Harmon deu para ele, e é uma gratidão que é rara até em Hollywood, porque muitos atores eles terminam um projeto já pensando no próximo, já pensando no outro, enquanto o Joe McHale realmente viu que essa foi a oportunidade da carreira dele e ele é muito agradecido por isso. E a cada nova temporada, a cada novo ano, haviam controvérsias. Se você pesquisar todas as reportagens que saíram no decorrer dos anos, que a série na verdade já tinha sido cancelada e da quarta para quinta não foi diferente, até que o Dan Harmon fez o seu retorno ali, semi-triunfal, vamos dizer, porque a quinta e a sexta não são temporadas muito bem aceitas pelos fãs. Eu diria que a primeira, a segunda e a terceira são as 3 temporadas que os fãs adoram e muitas pessoas gostam um pouquinho menos da quinta e da sexta. E eu concordo plenamente com isso, porque eu acho que algumas decisões criativas das últimas temporadas foram bem questionáveis, mas eu pretendo abordar isso em outro vídeo, então não vem ao caso aqui. E o Dan Harmon não retornou sozinho para a série, ele voltou como co-showrunner junto com o Chris McKenna, que já tinha trabalhado com ele como roteirista, aí ele subiu para o cargo de co-showrunner justamente porque agora o Dan Harmon tinha outras atribuições, ele tinha também a chefia de Rick and Morty, ele estava tentando controlar as duas séries ao mesmo tempo, e muitas pessoas usam esse argumento de que a série não retornou àquelas alturas das primeiras temporadas porque o Dan Harmon não estava de coração na série, ele não estava se dedicando tanto assim. E a hashtag funcionou quase como uma profecia que tornou ela mesma realidade. Eles continuaram empurrando a série para frente, inclusive mudando para o Yahoo Screen para que a série conseguisse chegar a 6 temporadas. Depois da 6ª temporada, eu acho que eles próprios desistiram de batalhar por mais temporadas, porque eles já tinham cumprido a promessa com os fãs das 6 temporadas e agora eles tinham a promessa de fazer um filme, mas isso eles podem fazer no futuro. Mas, como eu disse, mesmo com o retorno do Dan Harmon, a série nunca mais voltou a ser a mesma, porque algumas grandes lacunas foram deixadas no elenco na 4ª, na 5ª e na 6ª temporada, e na minha opinião, elas nunca foram preenchidas. Então, pessoal, eu ia encerrar o vídeo por aqui, mas eu não posso deixar de citar uma controvérsia muito grande que aconteceu nos bastidores de Community, envolvendo Dan Harmon e a roteirista Megan Gaines. E eu vou linkar uma reportagem aqui abaixo do New York Times que explicou em detalhes o que aconteceu entre o Dan Harmon e a Megan, e inclusive o pedido de desculpas do Dan Harmon de 2018, para vocês darem uma olhada, é um pedido de desculpa extremamente sincero, mas só explicando um pouquinho o que aconteceu, o Dan Harmon tinha essa Megan, né, na equipe de roteiristas ali de Community,
E ele criou sentimentos por ela e ele pedia para sair com ela com frequência, ele dava várias investidas ali toda semana e ela não demonstrava interesse, então ele começou a tratar ela de forma cada vez mais cruel na frente dos outros, começava a humilhar ela na frente dos outros roteiristas, todas as ideias que ela dava ele ridicularizava, então ele tentou de certa forma desmoralizar ela por causa dessas investidas. E ela acabou saindo de Community, ela acabou indo para outras séries, só que na virada do ano de 2017 para 2018, o Dan Harmon fez um tweet falando que 2017 tinha sido o ano do babaca e que ele se colocava no meio desse grupo, mas que 2018 seria diferente. E a Meghan não gostou muito disso porque ele estava tentando se absolver de uma coisa sem admitir o que ele tinha feito. Então a Meghan cobrou ele no Twitter, falou, pô, se você tá falando que você é um babaca, seja mais específico, entre em detalhes. E o Dan Harmon acabou entrando em detalhes, ele acabou admitindo tudo que ele fez, tudo isso que eu citei, como ele tratou ela mal, como ele foi realmente truculento com ela nos bastidores de Community, e muitas pessoas falaram para ele não abordar em detalhes o assunto, para ele não pedir desculpas diretamente para ela, para ele simplesmente dar uma desculpa genérica, mas ele se colocou um pouquinho acima disso e ele decidiu realmente entrar em detalhes, ele abordou isso no Harmontown, né, que é um show de comédia, um podcast ali do Dan Harmon, e ele próprio falou, todo o tempo era eu que assinava os seus cheques e eu que escolhia se ela ficava ou ia embora e se ela se sentia ou não bem com ela mesma. E eu disse coisas terríveis e a tratei de forma muito cruel. E depois desse pedido de desculpa, a Meghan decidiu perdoar o Dan Harmon, elogiou inclusive o Dan Harmon pela sinceridade e inclusive linkou o pedido de desculpa no Twitter dela, pedindo para as pessoas olharem porque aquilo foi um exemplo de pedido de desculpa e que ele deu uma masterclass em como se desculpar de forma sincera. E essa reportagem do New York Times também conta com uma breve entrevista com a própria Meghan, falando a respeito, falando que ela já sofreu outras coisas ainda piores em Hollywood, então o Dan Harmon não estava nem na mente dela muito, ela só decidiu falar a respeito do tweet porque ele tweetou aquilo, então ela decidiu dar uma cutucada nele, mas ela aceitou o pedido de desculpa e disse que as pessoas podem de fato mudar. E ela finaliza a entrevista dizendo, as pessoas deveriam ver o bem que pode surgir quando elas não têm medo de aceitar responsabilidade pelos seus próprios erros. Então, pessoal, existem mais duas controvérsias diferentes, mas como vocês viram, eu li muita coisa a respeito, então eu tô tentando abordar todas essas controvérsias no maior número de detalhes possíveis. Eu não quero simplesmente fazer uma listinha de 5 controvérsias que aconteceram em Community. Então, eu vou lançar hoje esse vídeo do Dan Harmon e provavelmente amanhã eu vou lançar o vídeo do Chevy Chase, que também é muito recheado de controvérsias, não dava para abordar todas as controvérsias de Community num vídeo de 10, 15 ou até 20 minutos, porque foram muitas e, como eu disse, eu quero abordar da forma mais profunda possível para vocês. Então fiquem ligados que amanhã tem mais Community aqui no canal.